Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de várias décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos exames vestibulares. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo, tá? Hoje eu vou fazer uma pequena análise sobre o livro O Ateneu, um clássico da literatura brasileira, escrito pelo Raul Pompeia, né? Então, primeiro, adverti-los, não se tratará de um resumo. Eu acabarei falando de alguns incidentes que acontecem na obra, mas se você quiser saber o que acontece quando ele chega, resuminho, você procura em outro lugar, tá? E outro aviso, é uma abordagem, assim, basicamente sobre pontos que podem ser pedidos no vestibular e no Enem. Então, não é nada grandemente profundo, né? Mas vamos lá, abrindo aqui minhas anotações, uma espécie de roteirinho para eu não me perder. O Ateneu foi publicado em 1888, então presta atenção que é o ano da libertação dos escravos, né? E um ano antes da proclamação da República. Então, politicamente era um período bastante efervescente em que o Império ruía, né? O Império acabava. E o Raul Pompeia era um escritor anti-escravista e antimonárquico, tá? Ele era republicano. Então, muitas pessoas leem as relações, né, que ocorriam dentro do Ateneu, a hipocrisia, tudo, como uma metáfora do império, certo? Isso é muito importante. O Raul Pompeia, ele estudou em um colégio interno. Então, algumas questões de vestibular, às vezes, abordam isso, né? O quão autobiográfico pode ser o romance, o Ateneu, tá? E a gente percebe que existe uma forte carga de ressentimento na escrita desse livro. Então, é mais ou menos como o Raul Pompeia se vingando, né? Simbolicamente, se vingando na literatura, do Ateneu. Não é à toa que a escola, no final, vira uma pilha de escombros, né? A escola pega fogo e o diretor lá, o Aristarco, fica sentado em cima daquela pilha de escombros e perdeu, aparentemente, até a dona Ema, até a esposa. A gente não sabe se morre, não sabe se foi embora, tá? Então, tem esse dado autobiográfico. O Raul Pompeia, ele se suicidou aos 32 anos, na noite de Natal. Então, parece que na vida real ele nunca mesmo conseguiu se libertar dos traumas. Claro, não estou dizendo que ele se matou porque ele estudou em um colégio interno, né? Mas os traumas devem ter ficado tão fortes que ele não aguentou a situação, né? Fugiu da vida, tá? A gente tem que lembrar também o seguinte, pessoal, existem alguns dados do contexto cultural da época que precisam ser levados em conta para a gente poder falar minimamente sobre o Ateneu, né? Além dessa história aí do Brasil, né, que estava em efervescência política, o declínio do Império e tal, e depois o surgimento da República, a gente tem, em nível mundial, algumas correntes científicas que, de certa forma, informam, né, influenciam o livro, mas não totalmente, não 100%, pelo menos, não uma delas não 100%, que é o determinismo e o darwinismo. Questões de vestibular podem pedir, comentar essas coisas. Claro que aí você tem aula de biologia, você tem as aulas de filosofia, sociologia, né? Você vai estudar isso nessas áreas. Mas para nós da literatura aqui do Ateneu, lembra, o determinismo é aquela corrente filosófica que dizia que o ser humano, ele é um produto do meio em que ele viveu. Então coloca o ser humano como se fosse numa ratoeira, né? Como se ele fosse inescapável. Se o ambiente é assim, ele vai agir assim.
No livro O Ateneu, você tem realmente uma personagem que é assim, que é o Franco, né? O Franco, ele é o cara que foi esquecido lá pela família, que é punido, agredido o tempo todo, às vezes sem nem saber por quê, sofre bullying, né? Numa época, dezenas de décadas antes de eu ver essa palavra, mas ele sofre bullying, repreensões, tal. E aí, assim, por isto, ele é totalmente agressivo e amargo, né? Tanto é que ele vai colocar os cacos de garrafas dentro da piscina, lá do banheirona, do lugar, do tanque onde os alunos tomam banho. Mas veja que o nosso protagonista, narrador, né, o Sérgio, ele escolhe não participar disso que o Franco está fazendo. Então, assim, o determinismo é importante no livro, mas o Sérgio, por exemplo, ele tem uma liberdade de escolha. Ele não se deixa. Tanto é que ele é muito mais adaptável ao meio do que o Franco, tá? E aí eu entro no tal do darwinismo, que também é citado como um referente cultural nesse livro. O darwinismo é aquela teoria do Charles Darwin, né, do biólogo lá inglês, que diz que os mais fortes sobrevivem e, na verdade, os que melhor se adaptam ao meio se sobrevivem. Às vezes tem alguns que são fortes, mas se adaptam bem ao meio. Mas vamos pegar esse negócio de os fortes sobrevivem e os mais adaptáveis sobrevivem. Dentro daquela política, né, dentro do relacionamento dos alunos no Ateneu, os mais fortes e os mais velhos realmente brutalizavam os mais jovens e os menores, os mais fracos, né? Então você tem esse dado do darwinismo, mas também tem o dado de que o Sérgio, por exemplo, ele não era o menino mais forte, né? Mas ele era muito adaptável, ele era muito maleável. Você percebe isso pelo tanto de relacionamentos que o Sérgio desenvolve nos 2 anos em que ele fica no Ateneu, né? Tem hora que ele vai com o menino mais forte, que tenta você dá uma cantada nele, tenta ter alguma coisa sexual, ele sai, aí ele entra para um outro garoto lá que fica, ele descobre meio misticismo, depois ele fica mais sozinho, lembra? Eu falei que eu não vou dar um resumo do livro. Depois ele fica quase que como se fosse uma heroína do romantismo, né? Uma menina do romantismo, é uma crítica ao romantismo, do Bento, lá que é o fortão. Então é assim, claro, mostra uma personagem que é psicologicamente frágil e psicologicamente maleável, mas bastante adaptável. Talvez seja isso que tenha feito com que o Sérgio sobrevivesse àquilo, com rancor e tudo, mas sobreviveu. O Franco, não, ele não se adaptou àquele meio, né? Ele era agressivo, ele respondeu ao meio de uma forma não adaptativa e sucumbiu. Então, darwinismo e determinismo são importantes. Eu comecei a citar isso porque, assim, o romance do Raul Pompeia, o Ateneu, ele é uma obra-prima da nossa literatura justamente porque ele é mais ou menos de difícil classificação. Porque, assim, determinismo, darwinismo, né, biologização, são características do naturalismo, certo? Só que é mais comum a gente classificar o Ateneu como realismo, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença, qual a diferença entre realismo e naturalismo. Eu vou deixar nos comentários na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link, tá? Mas se você digitar lá, Robertando, qual a diferença entre realismo e naturalismo, você vai achar o vídeo. Aqui, por motivos de economia de tempo, né? Esse vídeo vai ficar enorme. É assim, o romance ele é mais realista, ele tem mais dados realistas, porque o Raul Pompeia estava muito mais interessado no psicológico, em como que o nosso narrador personagem, como que o Sérgio, ele percebe essas coisas que o meio lhe impõe, tá? Então, por isso que ele é mais realista do que naturalista, embora ele tenha traços do naturalismo. Existe muita... as personagens são descritas muito de forma animalesca, né? Zoomorfização,
você tem comportamentos lúgubres e mórbidos, a própria presença do Franco, né, que é ou de outros garotos, que são pura coisa do determinismo mesmo, né, puro resultado do determinismo, você tem o darwinismo, só que o principal é o Sérgio, e o Sérgio tem, como eu falei, liberdade, né, ele escolhe não participar de machucar os alunos no caco, ele acaba não sucumbindo, porque uma das teorias desse romance parece ser o seguinte: se você está em um ambiente onde só tem meninos, a homossexualidade é um resultado quase que certeiro, né? O Sérgio, ele escapa disso, né? Ele escolhe depois se afeiçoar a Dona Emma, né? Depois a gente vai chegar nisso mais para frente. Então, ele não é um romance naturalista, ele é realista porque está interessado nas impressões, na descrição psicológica, em como que o Sérgio analisa, vivencia essas experiências dadas pelo meio. Mas o meio é muito importante, tá, gente? Porque o romance, inclusive, chama O Ateneu, né? É o meio ali. Vários críticos dão também algumas características impressionistas, tá? Dizendo que é o primeiro e o único romance impressionista que a gente tem na nossa literatura. Impressionismo seria mais uma coisa do século XX, mas porque assim, o narrador personagem, o Sérgio, ele filtra muito o que aconteceu com ele através das sensações que ele teve. Tá? Por isso que são as impressões que o Sérgio tem daquilo. O que contraria aquela coisa do realismo e do naturalismo de ser uma coisa científica, baseada em fatos. Tem mais um pouquinho disso aí que eu vou falar depois, tá? E também o romance, ele prenuncia o expressionismo, que viria a ser muito famoso lá nas primeiras décadas do século XX, especialmente na Alemanha. Na escola, você estuda expressionismo naquelas vanguardas artísticas europeias, tá? No canal aqui eu também tenho um vídeo, eu acho, Vanguardas Artísticas Europeias e Expressionismo. Mas é assim, as personagens e as cenas muitas vezes são descritas de forma exagerada. Então, o uso de figuras de linguagem como a hipérbole. Então, é o grotesco, é o distorcido, né? Muitos dos comportamentos e as personagens parecem elas estão deformadas. Na verdade, a descrição que esse narrador faz do Ateneu é uma descrição satírica, exagerada, amarga e ressentida. Então, tá vendo? Ele não é só uma coisa do realismo, né? Ele tem influências do naturalismo, tem influências depois prenuncia o impressionismo, expressionismo, tal. E tem uma coisa muito assim importante para a gente lembrar em mais de um sentido, né? Muitas pessoas falam, olha, presta atenção no narrador, no foco narrativo, porque é narrado em primeira pessoa. É o Sérgio, que ele é personagem, ele é o protagonista, ele é o narrador, né? Então, ele já é adulto narrando coisas de quando ele era criança, tá? Então, aquilo que está acontecendo no livro já acontecera muito antes do narrador estar narrando. Então, tem gente que fala que é um romance de formação. Sim, porque é a formação da personalidade, né, daquela personagem do Sérgio, tá? É um romance tem um tipo de filme, de romance em inglês que a gente fala assim, coming of age, é um romance de amadurecimento, né? A gente vê a formação da personalidade daquele menino Sérgio virando um homem, né? Bom, e tudo bem, isso é importante, só que a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, isso dá ao romance mais um aspecto muito complexo, que o tornam realmente uma obra-prima dentro da nossa literatura. Porque, assim, ele é um romance realista, certo? Quais eram as características do realismo? Por isso que é legal você ver alguns vídeos que tenha, né? Eu tenho no canal aqui características do realismo e tal. Mas rapidamente, assim, o realismo eu gostava muito de personagens, de narradores, perdão, em terceira pessoa. Porque supostamente quando você está narrando em terceira pessoa, você consegue ter uma visão mais objetiva da história, né? Supostamente, não estou dizendo que é uma fórmula científica, mas eles acreditavam nisso. E por quê? Porque o realismo ele queria dar um viés, um verniz, tanto o nome da escola, ó, realismo,
de cientificismo, de veracidade, de comprobabilidade aos fatos, né? Só que quando Raul Pompeia escolhe criar um narrador que é em primeira pessoa, então toda essa objetividade vai por água abaixo. Então, é um romance realista que fala das mazelas sociais, faz denúncias à hipocrisia e tal, só que ele está narrado em primeira pessoa, ele está narrado, né? É um narrador que está filtrando tudo aquilo pelas impressões, pela emoção. Embora tenha uma linguagem pomposa, cheia de termos técnicos, tudo mais, não é uma personagem que, a rigor, se arvore, se coloque numa posição de neutralidade ou numa posição de narrador que esteja cientificamente narrando aquele fato. Tá vendo? Ele é um romance muito complexo no sentido da construção de qual movimento literário pertenceria ou no tal de narrador, né? Vamos ver aqui, seguindo o meu o meu croquis aqui para não... Bom, onde e quando, né? O que acontece, o que se passa? Então, a gente tem assim, o Sérgio, que é um garotinho que ainda tinha cachinhos, cabelinhos cachadinhos, né? Ele devia ter acho que uns 11 aninhos de idade. E ele morria de vontade de estudar no Ateneu, né? Porque ele e o pai haviam visitado o colégio em época de festa. Só que aquela história, né, gente? Em época de festa, tudo é bem diferente da vida real. Você tem o real e você tem o ideal. Quando eles iam visitar na época de festa, parecia um lugar assim onde a educação era levada super a sério, tudo era limpo, bonito, as pessoas eram maravilhosas. E aí, quando chega na escola, existe a grande decepção, né? O Sérgio, logo no primeiro dia, quando o pai dele vai embora, ele já tem que cortar os cabelinhos de anjinho, olha que metáfora, né? Ele deixa de ser um anjinho protegido, de ser inocente, e vai cair naquele mundo do Ateneu, onde os alunos são, assim, disputam aquele pedaço como se fossem animais. Então, é uma grande decepção. E aí você pode entender o Ateneu, a escola, como um microcosmo da sociedade. E aí, se a gente imagina, porque é uma escola da elite carioca, se a gente imagina que aquilo lá seja habitado por homens, né? Só tem 2 personagens femininas no livro, eles estão lá entre homens. Por quem serão os chefes de família da alta sociedade brasileira, o romance, então, parece que está dizendo o seguinte, tá, a nossa alta sociedade, essa aqui formada no Império, ela é formada por essas pessoas interesseiras, hipócritas, libidinosas, né, que subjugam os mais fracos, que não têm pudor em usar sexualmente as pessoas quando precisa, e na qual as relações de dinheiro são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo que o Ateneu é como se fosse um microcosmo, né? Você vai ter, então, o Sérgio navegando, né? Ele tem que negociar a sua estadia nessa escola durante os 2 anos. E aí uma coisa legal de você perceber você, quando ler o livro, eu acho que deveria ler o livro, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão estudando vestibular tem muita coisa para estudar, muitas disciplinas, Enem, essa coisa toda, né? Então é muita coisa que as pessoas acabam vendo resumo. Mas é assim, seria legal se você, quando fosse ler um resumo do livro ou tal, ler o livro, fosse prestando atenção nos relacionamentos pelos quais o Sérgio vai passando, né? Como que ele tenta se adaptar àquilo, como que tem hora que ele tenta ficar sozinho, tem uma hora que ele vai para a religião, ou seja, você tem vários estágios do Sérgio, é como se aquela estadia dele na escola fosse um processo de amadurecimento. Ora ele tenta se integrar, ora ele se associa ao Franco, que é um aluno ruim, mas depois ele se associa à religião. Mas que tipo de religião? Uma coisa mais mística. Todo esse processo, né, de o Sérgio tentando se adaptar àquele meio ambiente. E outra coisa que é interessante, muito se fala sobre a homossexualidade, homoafetividade, né, para ser mais moderno, assim. Muito se fala sobre a homoafetividade em O Ateneu. Se você reparar,
parece que existe meio que uma gradação na homoafetividade nesse livro, e na verdade, antes de falar dessa gradação, a gente pode entender a jornada do menino Sérgio lá dentro como a superação de desejos homossexuais, né? É como se, para ser homem, porque no final é homem heterossexual, que é o que vai ser depois os chefes de família, da sociedade imperial, blá, 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 né? Para chegar a esse estágio, ele parece que teve que passar por estágios homoafetivos, que era mais ou menos uma coisa científica na época, né? Então, e esses estágios homoafetivos, você vai percebendo o seguinte: logo o primeiro menino que tenta seduzi-lo é o Sanches, é uma coisa mais física, tenta agarrar ele não quer, corta a amizade. O último menino, que é o tal do Egbert, que é o melhor amigo dele, ele tá assim bastante amigo do menino. Você percebe que eles estão super juntos, mas já é uma coisa quase que meio neoplatônica, né? A relação dos dois. Mas aí isso é cortado quando ele se apaixona de vez pela Dona Emma, muito mais velha que ele, um complexo de Édipo enormão, né? Tem idade para ser mãe dele, tá? E é claro, você não pode deixar de perceber uma das amizades, né? Que é o Bento, que é o herói, né? O Bento virou o herói lá porque ele salvou alguma coisa. É quase como o personagem narrador tirando um sarro das heroínas do romantismo, né? Fazia a gravatinha dele. Ele fala lá, o narrador fala, eu me entreguei. Não acontece nada físico entre os dois, mas assim, o Sérgio vira uma heroínazinha romântica, né? Arrumando gravata do Bento e tal, e ele some. Então você tem essa crítica ao naturalismo, ao romantismo, perdão, tá? As relações entre os alunos, né, já disse, elas são baseadas na força, em quem tem mais força, e também na libido, ou seja, na pulsão sexual, tá? Psicanalistas freudianos ou de outras escolas psicanalíticas devem amar fazer análises do Ateneu, né? Porque o que tem ali de pulsão, complexo de Édipo, tudo essa coiseira, toda identificação, está cheio, né? A relação entre aqueles meninos é de bastante libido, tá comendo solto. Eles são meninos adolescentes, né? Entre 10 e 18 anos os alunos estão. Então, puberdade e adolescência, imagina os hormônios, né? Então aí, tanto é que você tem lá só duas personagens femininas no livro. A Ângela, que é o pivô lá do assassinato que vai ter, que é pura volúpia, né? E a Dona Emma, que é aquela coisa, vários alunos são apaixonados por ela, mas ao mesmo tempo ela é descrita como uma figura materna, né? E ela é a mãe do Aristarco. Aí é uma personagem que eu deixei assim para falar separado, porque o Aristarco sempre é motivo de perguntas em vestibulares e Enem, né? O Aristarco é o dono, é o diretor da escola. O Aristarco é aquele cara que vê a educação como mercadoria. Então, as relações entre os alunos são de libido e poder, né? As relações entre o Aristarco e os alunos, e o Aristarco e os pais de alunos são relações comerciais, tá? Ele é um narcisista, né? Lembra? Ele fala que tem amor, o narrador diz que ele tem um amor estranho, é doente. Ele tem amor à própria estátua, ou seja, amor à própria imagem, isso é narcisismo. Lembra que eu falei que os psicanalistas devem amar fazer análise sobre o Ateneu. E ele também é um cara dinheirista, né? Ele aparenta ser um amante da educação de qualidade, mas na verdade ele tenta dar comida de segunda linha para os alunos, por isso que tem a tal da revolta da goiabada, né? Ele dava bananada porque era mais barato, mas os alunos faziam uma revolta. Tá vendo como não é tão determinista, né? O romance. E é o Aristarco querendo ganhar dinheiro. E aí, quando ele percebe que a situação pode fugir ao controle, ele até acaba retomando o controle. Mas não, eu vou fazer, eu fui enganado pelo fornecedor, eu vou colocar a goiabada de volta, ou seja, ele age de acordo com o pensamento comercial. Peraí, se esses alunos não comerem a goiabada, eu vou perdê-los, tá? Então, ele é essa ideia do cara que é só
pose, o Aristarco é só pose, é só vaidade, é só dinheiro, né? As relações. Tanto é que, por exemplo, o genro dele, que ele já tinha escolhido a dedo, é puro nepotismo, né? Porque é um genro que a gente sabe que não tem talento nenhum, mas ele o talento dele, a capacidade dele é inflada. E percebe que o Aristarco é descrito uma hora lá como o rei. E o Raul Pompeia era anti-monarquia, né? Bom, Aristarco não está muito longe da palavra aristocracia, né? Mesma raiz. Então, o Aristarco parece ser essa figura decaída, essa figura corroída, ruim, né? Do que um rei, do que a monarquia aparentava. Tanto é que depois, quando pega fogo a escola, eles dizem lá algo como que parecia o império em chamas, né, do Aristarco. Vejam como, né, vejam como a coisa é rica. Então, eu acho assim, gente, se você conseguir ler o livro, é uma coisa melhor, mas as características basicamente são essas que eu falei, tá? Você tem essa homoafetividade, né, e como que o Sérgio, ele supera essas tendências homossexuais que eram propagadas pelo meio, né, até atingir uma heterossexualidade, ok, platônico não, porque, claro, ele nunca vai concretizar o amor dele que ele tem pela Emma, mas ele vai passar a se interessar por mulher, né? Você tem o Ateneu como o colégio, a escola, como um microcosmo das relações de poder e exploração da sociedade brasileira, né, onde o que valia era quem era mais forte, eram os favores e era a violência e as pessoas eram animalizadas, né, através de personagens que vão representar isso, tá? Então, assim, é um começo de discussão sobre o Ateneu, que eu espero que tenha ajudado. Boa prova!